A visão é uma das nossas formas de contato com o mundo. É um dos sentidos que nos ajuda a interagir com o ambiente. E muito embora muitas vezes percebamos a nossa visão como algo imutável, os olhos, como qualquer outro órgão do nosso corpo, também podem sofrer com doenças, como as doenças hereditárias da retina. E esse é o tema do primeiro episódio do podcast De Olho nos Genes. Hoje nós estamos aqui a convite da Janssen no projeto De Olho nos Genes para conversar sobre pessoas que convivem com as doenças hereditárias da retina. A minha convidada de hoje é a psicóloga, escritora, palestrante, doutoranda em genética ocular pela Unifesp, Cecília Vasconcelos. Cecília, que alegria ter você aqui. Obrigada, é um prazer. O meu nome é Dayana Garbim, eu sou jornalista, sou uma mulher branca, de cabelo loiro, olhos azuis. Tô com uma roupa meio azul, meio verde, Cecília, que não sei exatamente o tom. E quero te dizer que é uma alegria estar aqui com você hoje para a gente conversar sobre essas doenças, sobre a sua carreira, sobre o seu trabalho. Muito obrigada. Obrigada eu pelo convite. Meu nome é Cecília, eu tenho 29 anos, eu tenho a pele clara, olhos castanhos escuros, os cabelos ruivos. Eu estou com uma blusa colorida que eu não sei exatamente a cor, mas acho que é branco com um tom de azul, e eu tô sentada numa cadeira. E eu não sei o tom do fundo também, gente. Mas é isso. A gente fala também na descrição o tom do fundo do Normalmente estúdio. você fala onde você tá no fundo. A gente está num estúdio, então, de podcast, com uma mesa de madeira. No fundo, nós temos o logo, né, do De Olho nos Genes, o site, e também um fundo de cor roxa com o desenho de um gene. Legal. Legal, né? As Sim. cortinas também. Acho que as cortinas não... aparece a cortina atrás de mim também, num tom suave de roxo ou lilás. Um estúdio muito bonito. Adorei. Muito Gostou da bom. descrição, Cecília? Sim, agora eu sei onde eu estou. Olha Você só. sabe que isso é uma novidade para mim, né? Quando eu recebi o roteiro dessa nossa conversa, eu falei, nossa, como eu faço uma descrição? Né? Conta pra gente, quando a pessoa quer se apresentar para você, o que ela deve falar para você conseguir imaginá-la? Então, as pessoas normalmente esquecem um pedaço da descrição quando elas estão se descrevendo. A gente entende, mas é interessante a gente saber onde a gente está também. Então, você primeiro fala sobre você, né? Então, seus atributos, como você está vestida, pra gente entender, né? Assim, como você veio, qual é o seu estilo e tudo mais. Então, te dá ali referências sobre uma pessoa e o fundo, né? Pra entender onde a gente está. Eu não sabia que estava escrito De Olho nos Genes, mas é muito legal, gostei. Legal, né? Obrigada, Cecília. Imagina. Cecília, você é psicóloga, escritora, palestrante, está fazendo seu doutorado, né, em genética ocular, que a gente vai conversar bastante também sobre isso. Mas antes de tudo isso, dessa carreira que você escolheu, você teve um diagnóstico de uma doença degenerativa. Conta pra gente, quando foi esse diagnóstico e como foi? Certo, vamos lá. Você sabe o que é curioso? Eu já contei essa história algumas vezes e toda vez que eu conto eu me sinto num momento diferente na vida. Ela muda um pouco. Então os fatos históricos são os mesmos, mas acho que a perspectiva é diferente. Eu tenho essa doença desde que eu nasci. A minha doença se chama maurose congênita de Leber, que nada mais significa do que cegueira ao nascimento de Leber, que foi quem descreveu a doença. Tem que tomar muito cuidado quando a gente fala sobre essa doença, porque Leber descreveu algumas outras doenças. Então, se você falar que a pessoa tem Leber só, não necessariamente você está falando da mesma doença. Bom, essa doença normalmente faz com que as pessoas não enxerguem, não venham a ter visão nunca, e algumas pessoas vão adquirir algum nível de visão. Então, eu sempre fui uma pessoa com baixa visão. A minha história foi a seguinte: a minha irmã percebia que quando a chupeta caía no chão, eu não via. E eu virava a cabeça e tentava ir com o ouvido. Onde está a chupeta? Eu vou escutar o barulho da chupeta no chão e vou achar. E a minha irmã tinha 7 anos, eu tinha 1. E a minha irmã começou a falar para os meus pais: olha, tem alguma coisa errada? Porque cai a chupeta tá na frente dela, ela não tá vendo. Aí tudo bem. Aí a minha irmã falou isso várias e várias vezes, segundo ela, e ela lembra disso até hoje. E aí os meus pais, então, decidiram que iam me levar ao médico. Aí começou a saga dos médicos. Então, eu fui em alguns médicos que diziam para minha mãe: você teve rubéola na gravidez? Você teve toxoplasmose? Porque ela tem uma cicatriz na retina, a gente não sabe muito bem o que é e tudo mais. Por sorte, o meu tio, oftalmologista,
também é da área de genética, só que ele estuda glaucoma. E ele começou a ir atrás para tentar investigar o que eu tinha. Na época, não existia genética, assim, com a profundidade que a gente tem hoje. Não existia teste genético, nada do gênero. E as distrofias hereditárias da retina eram chamadas de retinose pigmentar. Tudo era retinose, entrava tudo na mesma categoria. Exatamente. Depois que a gente foi descobrir que a retinose é uma doença muito específica, que você tem uma visão de túnel, a gente chama. Mas, a princípio, tudo era retinose. Então, eu recebi o diagnóstico de retinose depois de alguns anos. Os meus pais foram me contando de maneira muito natural. Então, para mim, eu não lembro exatamente de um momento no qual eu descobri que eu não enxergava bem. Eu sempre soube disso. E eu também usava óculos, porque eu tinha outras condições visuais associadas. Quando eu comecei a perceber, né, que eu digo que para mim foi o diagnóstico, foi quando no nosso sítio a gente brincava, né, de apagar todas as luzes e ficar vendo as estrelas, e eu não via as estrelas. E aí eu entrava em pânico, porque eu não estava vendo as estrelas. Oh, gente, mas estão falando que tem um monte de estrela e elas brilham e elas são brancas, e aquilo ia me dando nervoso, porque eu não estava vendo. Sim, natural, né? E aí eu comecei a entender, eu falei assim, gente, eu acho que eu não enxergo. Realmente. E... Você lembra quantos anos você tinha? uns 5, 6, por aí. E eu tinha um amigo, muito amigo, da escola, o Pedro Luiz. E ele falava assim, mas alguma estrela você enxerga? Eu falava, tem uma que eu enxergo. Daí ele falou, qual? E aí a gente ficava brincando aqui em São Paulo de tentar achar a estrela que eu enxergava pra eu gravar aquela estrela na memória. Porque a gente falava assim, beleza, então se você enxerga uma estrela, vamos ficar com essa estrela que é a sua estrela. Ai, que bonitinho. Muito... Gracinha, né? E é a minha estrela até hoje, só que eu não vejo mais. Mas tudo bem, considera a minha estrela. E é Vênus, no caso. E aí, aqui em São Paulo tem muita luz e poluição e tudo mais. Tudo bem que isso é há quase 30 anos atrás, mas já não dava pra ver tão bem. E um dia a gente foi fazer um acampamento de escola e eu consegui ver as estrelas e ver essa estrela com ele. E foi muito legal. Virou um grande amigo meu por muitos anos da minha vida. Aí depois eu acabei perdendo contato. E aí, bom, depois disso, até então era um diagnóstico clínico. E eu sabia que eu tinha retinose pigmentar, sabia o nome da doença e tudo. Mais ou menos quando eu tinha uns 12 anos, eu tive uma queda na visão muito considerável. E eu não conseguia mais enxergar a lousa. Então, eu sempre sentei na primeira fileira, porque daí eu conseguia copiar a matéria, e eu não estava mais conseguindo. E aí eu comecei a me tocar que o problema era grande. Porque até então eu entendia que eu tinha um problema de visão, que eu via diferente dos colegas, só que eu achava que ficava parado. Sim, não que ela iria progredir, digamos assim, né? Exatamente, eu achava que, tá bom, eu vou enxergar para sempre daquele jeito, que já não era muito agradável na época para mim, né? Bom, aí o que aconteceu? Eu comecei a perceber, avisei meus pais, fui ao médico, ele falou, olha, isso teve uma piora, assim, assim, assado, a sua doença funciona de tal jeito. Ele foi bem, assim, explicativo. E eu falei, ok. E daí eu comecei a sentar em dupla com algumas amigas minhas, que elas me ditavam a lousa, e aí eu ia escrevendo no caderno. Então, até o colegial eu sempre estudei em dupla, vamos dizer assim. Eu digo que meus amigos foram me ajudando ao longo da vida. E o teste genético, efetivamente, ele foi aparecer quando eu tinha 12 anos. E ainda não tinha aqui no Brasil. Até então, só tinham 5 genes que avaliavam a minha doença, que tinham sido descobertos. E o meu tio, por estudar isso, conseguiu levar o meu... Eu não lembro direito. Meu sangue foi para algum lugar da Europa, na época. A gente só tinha o exame por sangue. E descobriram qual era o meu gene. Meu gene é o RDH12. Bom, e depois disso tudo, né, de eu descobrir qual era o meu gene, eu fiquei, legal, algumas letras e um número e o que mais? E até então eu achava que eu tinha retinose pigmentar. Ia sempre ao mesmo médico. Só que eu era uma adolescente um pouco rebelde. E o médico me dizia que eu tinha retinose pigmentar, ou seja, que eu tinha visão central, eu enxergava os rostos, as letras, tudo, conseguia ler, e eu não enxergava as laterais e não enxergava no escuro. Eu pensava, realmente no escuro eu não enxergo. Agora, sempre que eu tenho uma dificuldade para enxergar, eu viro o olho. Eu falava, mas se eu viro o olho, é porque eu enxergo de lado e não diferente. Sim, diferente do que o médico dizia. Exatamente. Aí eu briguei com o médico. Falei, olha... É diferente do que eu sinto. Eu não tenho isso. Isso que você está dizendo, eu não tenho. Ele ficou muito bravo, me deu uma bronca, dizendo, não, você tem, eu tô dizendo que você tem. E aí eu disse, não, eu não tenho. E aí eu fiquei
brava até os meus 18, não, mais de 18, 20 anos. Até que eu falei para os meus pais, olha, eu quero ir na médica amiga do meu tio, porque eu quero saber o que eu tenho e eu quero ir nela. E se o meu tio fala que eu tenho que ir nela, eu tenho que ir nela. E aí, quase no final da faculdade, eu fui descobrir que eu tinha amarose congênita de Leber. E aí ela me explicou como eu enxergava, o que era meu gene, como isso era importante, o que isso significava, a importância que tem você entender qual é o seu gene para você entender a progressão da sua doença, como ela se apresenta e tudo mais. E aí foi assim, o dia da libertação, porque eu brinco que diagnóstico é libertador. Você começa a entender, que até então eu achava que eu falava assim, gente, eu devo ser louca, porque ele diz que eu enxergo o contrário do que eu enxergo. Sim. É muito estranho. E aí eu comecei a entender tudo e finalmente eu tive aí um diagnóstico conclusivo. Então foi um longo caminho até chegar no diagnóstico atual e eu descobri exatamente qual é o meu gene e ter todo o conhecimento que eu tenho atualmente. Cecília, me explica, por que é tão importante saber o gene, né? Você explicou um pouquinho o que o gene determina e o que isso muda no curso da sua vida, da sua doença. Perfeito. Então, entender o gene faz com que você entenda como aquele gene vai afetar a sua parte do olho, né? Então, assim, a sua retina, no caso, né? Então, assim, como você entende que uma doença está te afetando, vem de como aquela mutação gênica é representada em você. Então, eu sei que o RDH12, ele não leva a cegueira profunda desde o nascimento, porque isso está descrito em como acontece aquela doença para pessoas que têm a mutação neste gene. E isso vai mudando dependendo do gene que você tem a mutação. Então, crianças com a mesma doença que eu, que têm mutações nos genes como o CEP290, elas, em grande maioria, não enxergam desde o nascimento. Então, elas são pessoas que a gente chama de sem percepção luminosa, que não era o meu caso. Eu tinha, quando eu era pequena, uma baixa visão leve. Então, o gene te ajuda a entender isso. Uma outra coisa do meu gene é que eu enxergo em anel. Então, eu não tenho a visão central e eu também não tenho a visão muito periférica. Eu tenho o meio do caminho, assim. Hoje em dia não é exatamente assim, mas a princípio é desse jeito que funciona. Além disso, quando você descobre o seu gene, você também descobre o seu padrão de herança. Porque essa doença é uma doença hereditária, né? Esse grupo de doenças que a gente está conversando. Então, tem diferentes padrões de herança. O meu padrão é autossômico recessivo. Ou seja, nem meu pai nem minha mãe têm a doença, mas eles têm as cópias que vão levar a minha doença. Então, eles teriam o azão-azinho. Para quem estudou Mendel na escola, ervilha e tal, azão-azinho. A minha irmã, ou é azão-azão, ou é azão-azinho, porque ela não tem a doença. E eu sou azinho-azinho. Isso te ajuda a entender como será os seus filhos, ou, né, caso você queira fazer um estudo mais avançado disso, o que você tem que se preocupar ou não. Então, você entende a história, né, você entende de onde veio, por que veio, e assim, como funciona, né, como é estimado a doença a partir daquele gene. Nossa, é complexo esse tema, né? Eu acho que isso tudo que deve ter te levado a fazer doutorado nessa área, né? Foi esse desejo de conhecer mais, de estudar mais? Na verdade, eu não... Todo mundo acha que eu fiz psicologia por conta disso. Eu não fiz. Eu fiz por outras questões, assim, familiares. E eu entendia que eu queria entender a mente humana, vamos dizer assim. Eu via que o sofrimento emocional era muito maior do que qualquer outro. E que quando você não tinha uma saúde emocional em dia, você podia ter a melhor saúde física do mundo, que você não ia conseguir ir muito longe. E isso foi muito marcante para mim, porque na adolescência eu era muito revoltada. Eu não entendia porque eu não enxergava, eu não entendia porque tinha acontecido comigo. Eu achava que eu era a única pessoa no mundo com isso. E um dia meu pai me deu uma bronca, assim, num restaurante. Eu nunca esqueço, era acho que 1º de janeiro ou 2º de janeiro. Eu tava em Vitória com meu pai. E ele falou assim pra mim, Cecília, presta atenção bem no que eu vou te falar agora. O seu problema não é que você não enxerga. O seu problema é a sua cabeça. Aí eu... Como assim, pai? O seu problema é a sua cabeça. Porque você fica se vitimizando, focada nisso, algo que você nunca vai ter resposta do porquê que aconteceu com você, ao invés de você fazer alguma coisa com isso. A doença sempre vai estar aí. A sua doença não tem cura e não tem tratamento. E você sabe disso desde pequena, porque a gente nunca te escondeu. Então, entenda que o seu problema não é a sua doença, é a sua cabeça. E aquilo mudou alguma coisa em você? Aí virou uma chavinha, eu comecei a fazer terapia naquela época. E aí eu fui fazer psicologia porque eu comecei a entender, não só com essa situação, mas com várias outras situações pessoais,
que eu queria entender a mente humana. E que o maior sofrimento do ser humano é a saúde emocional, no fundo, no fundo. Porque mesmo quando você está numa situação de extremo sofrimento físico, se você tiver com saúde emocional, você vai viver aquilo de uma maneira mais leve. E que isso envolvia qualquer ser humano. E todo mundo tinha um sofrimento emocional muito considerável, porque a saúde emocional não é valorizada socialmente, né? E aí eu fui fazer psicologia. Quando eu me formei, o César, que é um grande amigo meu, falou assim pra mim, olha, lá no Bengala Verde a gente está precisando de um psicólogo que faça algum trabalho voluntário. Você pode fazer? Daí eu falei assim, olha, como assim? Que trabalho? Nunca pensei em fazer isso. O que precisa fazer? Como seria, né? Como seria? Ele, não, porque as pessoas têm dificuldade de aceitar a deficiência visual. E a gente estava pensando em fazer alguns grupos de psicoterapia. Você poderia tocar? Aí eu pensei, claro. E você viveu isso, né? Eu falei, vamos nessa. Só que eu achava, no auge dos 22 anos, que a minha experiência bastaria para eu conseguir conduzir o grupo. E que eu estudaria só as partes das abordagens psicológicas e daria tudo certo. E aí comecei a ver que, na verdade, não era nada daquilo. Porque cada pessoa era uma pessoa. E a doença era um pedaço só da pessoa. E que a doença se apresenta e cada um vive a doença de formas muito diferentes. Então, que aquelas pessoas precisavam de ajuda e que eu tinha que estudar muito para ajudá-las. Porque eu não estava preparada. Sim, você tinha a experiência do que você sentia, né? Mas cada ser humano sente, às vezes, a mesma questão de uma forma totalmente diferente, né? Exatamente. Exatamente isso. E aí eu fui num congresso que o César também me chamou e a minha médica ficou sabendo que eu estava fazendo esses grupos. E falou assim, vem trabalhar comigo. Eu fiz, trabalhar? Vem trabalhar comigo. Começa a frequentar um ambulatório da Unifesp e vem trabalhar comigo. Aí eu, tá bom. Então, nada na minha vida foi, assim, planejado nesse sentido. Aí eu comecei a frequentar um ambulatório de genética ocular da Unifesp. E aí eu comecei a perceber uma dificuldade muito grande das pessoas em se comunicar com os médicos. Porque os médicos diziam de uma maneira muito técnica, eles não entendiam, eles estavam em alto grau de sofrimento. Aquilo não... Né? Nunca uma situação grave como as que passam ali no ambulatório, não são situações fáceis de comunicação. E eu comecei a entender que eu queria estudar e auxiliar exatamente nesse ponto. Então, como é que eu ajudo uma comunicação médico-paciente? Porque isso faz toda a diferença. Eu acho que às vezes a pessoa não sabe nem como nomear o que ela está sentindo. Não sabe nem como perguntar para o médico o que ela gostaria de saber. Exatamente. Né? E aí você percebeu que você poderia ajudar nessa comunicação. Exatamente. E eu poderia criar uma forma, né, ajudar os médicos a treinarem uma forma de também sacar o momento daquela pessoa, ser sensível ao momento daquela pessoa e tentar então o seu se trabalho conectar era com daquele os jeito. médicos e com os pacientes. Que fantástico. Legal. Porque às vezes o médico, ele está tão focado no científico, em tudo que ele estudou, naquela nomenclatura, que às vezes ele até esquece que o paciente não entende o que significa aquela palavra difícil, né? Então, muito bacana você ter percebido isso, né? E fazer esse trabalho. E você faz esse trabalho até hoje e você também atende em consultório? Então, aí eu comecei com isso. E aí a minha chefe falou, Cecília, vamos fazer o doutorado. Aí eu disse, doutorado? Ela doutorado. Aí eu, bom, e o que eu preciso para isso? Ela, bom, então você precisa para isso, você precisa ter artigos publicados na área de oftalmologia. Aí eu fiz um ponto de interrogação, falei, ok, vamos nessa. Daí eu fui estudar primeiro qualidade de vida para pessoas com doenças da retina, quais são os testes que existem para avaliar isso, que dá uma, sei lá, 30 minutos só explicando. Aí eu fui estudar comunicação de más notícias, então como que você comunica doenças sem cura ou tratamentos na oftalmologia, porque existe muito isso para cuidados paliativos, oncologia, mas não existe para oftalmo, ou existe pouco. E aí ela falou assim, não, beleza, publicou, ótimo, mas você vai estudar autismo e Leber, amorose congênita de Leber, porque tem uma associação, muitas crianças aqui aparecem com autismo, e eu quero entender um pouco mais sobre isso. Daí eu fui estudar isso. Então hoje em dia eu frequento um ambulatório de autismo, na verdade, da Unifesp, e eu tento entender a associação entre o desenvolvimento da criança com a minha doença e o autismo. Então, eu fui, na verdade, por um lado um pouco diferente. Mas eu amo estudar, então eu estudo muitas coisas ao mesmo tempo, assim. Porque eu acho que é a minha forma de contribuir, né, de alguma forma. Muito interessante.
Nossa, estou impressionada, Cecília, muito legal. Cecília, e como é que você sente, assim, tudo isso que você estudou, tudo isso que você conhece, né, das doenças da retina, agora do autismo que você está trabalhando, o que você acha que você pode falar para esses pacientes também por toda a sua experiência, né? Como é que você interage com eles? Como que é isso? Quanto mais você vai estudando, mais você vai entendendo essa diferenciação, mais você vai tomando propriedade sobre como as coisas funcionam, quais são os fatores sociais que estão implicados naquela pessoa que está ali na sua frente, quais são os fatores comportamentais e qual é o fator da doença. Né? Acho que o importante de estar estudando onde eu estou estudando é que eu não estou olhando só a psicologia. Eu estou olhando efetivamente o funcionamento de uma doença. Porque é claro que a doença não é a única coisa, mas ela é muito importante, né? O ser humano ele tem diferentes facetas. Então, o que eu fui aprendendo ao longo desse tempo é entender como funciona o ser humano e como eu posso auxiliá-lo. E aí eu fui indo, né, para os atendimentos em grupo, fui indo para os atendimentos individuais, comecei a atender muitos pais, porque as pessoas pensam muito assim, vamos cuidar da pessoa afetada. Mas os pais sofrem, né? Ninguém espera ter um filho com alguma doença. Demais. Posso te falar pela experiência própria, né? A minha filha tem retinoblastoma e o sofrimento de receber essa notícia numa criança tão pequena e o sofrimento agora que as mães que estão passando por isso relatam, porque a gente acaba tendo contato com muitas pessoas, é muito importante quem cuida desse pai e dessa mãe que está sofrendo, né? Então, Cecília, quando a gente te ouve falar com tantas atribuições, com a sua formação, a gente fica com a impressão que não existe nenhuma barreira para você, né? Que você fez absolutamente tudo. Eu gostaria que você contasse para a gente quais são as barreiras que você enfrentou e que as pessoas que têm algum grau de dificuldade visual enfrentam. Uau, eu enfrentei muitas barreiras. Eu enfrento muitas barreiras. É que eu digo que eu sou indignada com a barreira. Então, eu quebro a barreira. E se eu não quebrar a barreira, eu dou um jeito de alguém quebrar a barreira pra mim, porque eu vou quebrar a barreira. Então, assim, eu digo que eu não sei se eu sou determinada ou teimosa. Mas eu vou atrás. Então, todas as barreiras que eu vivi na vida, eu falei, não, isso aqui vai ser diferente. Se não for diferente pra mim, vai ser diferente pro outro. Então, se o médico não me ouviu, eu vou ensinar os médicos a ouvir os pacientes. Se essas crianças não estão sendo vistas como não fui, eu quero ensinar esses pais a olharem para os próprios filhos. Se talvez meus pais não fossem acolhidos, ou não sei se eles foram acolhidos de alguma forma, eu quero acolher esses pais que estão vindo até mim. Então, tudo que acontece na minha vida, eu tento transformar em alguma coisa. E aí parece que a vida vai me mostrando situações de barreira que só me mantém na minha decisão de continuar fazendo o que eu faço. Eu sofro muito preconceito. Antes de eu usar bengala, as pessoas achavam que eu fingia, porque as pessoas dizem que eu olho no olho delas, que eu sou bonita, que eu falo bem, que eu tiro boas notas, que eu isso, que eu isso, que eu isso. E elas achavam que eu tava exagerando. Imagina, ela não tem um problema tão grande quanto ela tem. Quando eu comecei a usar bengala, muita gente parou de falar comigo. Tipo, como assim? Você nunca me contou que você não enxerga? Eu falei, não. Eu sempre disse. Vocês não acreditavam. Eu sofri muita barreira de preconceito, né? Então, ser discriminada, ser zoada, sofrer bullying. É que eu tinha amigos que me defendiam muito. Mas eu sofri muito, assim. Por muitos períodos da vida eu tive depressão grave. E hoje em dia, eu tento lidar com isso de uma maneira diferente. Mas ontem eu vivi um negócio que eu não imaginava que eu iria viver, assim. Eu peguei um carro de aplicativo para ir até minha casa e o motorista colocou lá uma música religiosa e perguntou se eu achava bonita. E eu respeitei, disse que eu achava bonita. E aí ele começou a me dizer que eu era uma pecadora e que eu tinha que ir na igreja dele porque eu seria curada e que eu não acreditava em Deus, por isso que isso estava acontecendo comigo. E aí eu falei para ele, né, que não fazia sentido, que cada um tinha um Deus e que ter uma deficiência não significa um pecado. E que, né, isso não cabia naquele momento. Mas quando você sofre uma situação dessa, em pleno 2023, você fala, cara, a barreira é muito gigantesca.
Precisamos evoluir muito, né, para que as pessoas aprendam a respeitar todas as pessoas, né? É muito complicado. É que você tem uma atitude, né, tão firme, você vence, você nos mostra como uma pessoa pode ser capaz de enfrentar tudo isso. E a gente fica com a impressão que para você é fácil enfrentar tudo isso, quando na verdade não é fácil para ninguém, né? Eu acho que, como você está trazendo para a gente, são muitas batalhas. Eu queria que você explicasse para a gente o que significa acessibilidade visual. Tá. Acessibilidade é um conceito muito amplo, tá? Acessibilidade significa quebrar as barreiras no ambiente que façam com que pessoas, no geral, não tenham acesso a algo. Todo ser humano, independentemente de sua condição, tem que ter um acesso equitativo, que a gente chama. Conseguir acessar, frente à sua condição, qualquer coisa. E a acessibilidade é a busca disso. Então, como a gente quebra barreiras arquitetônicas para que uma pessoa possa entrar num ambiente independentemente de sua condição? Como a gente quebra barreiras comunicacionais para que uma pessoa, por exemplo, que não ouve, possa se comunicar a partir das libras? Como que a gente quebra barreiras atitudinais, que é nada mais do que quebrar esses tipos de preconceito, como que eu acabei de contar? E a acessibilidade visual está dentro de tudo isso, né? Então, como que você faz um mundo acessível para pessoas com deficiência visual? Hoje em dia isso é lei, né? A gente tem leis que regem isso, o Estatuto da Pessoa com Deficiência fala dessas quebras de barreira, mas isso é muito recente, tá, pessoal? Isso é de 2016, então é uma vitória gigante para a nossa comunidade, mas isso não é exatamente colocado em prática, né? Agora, a gente vê, né, pelas ruas, nos lugares, a gente está muito distante ainda do que seria o mínimo plausível, né? Exatamente. Agora, o que eu sempre digo é assim, né? A acessibilidade mais importante, na minha opinião, é a acessibilidade atitudinal. Porque nada adianta você ter acessibilidade arquitetônica se você vai entrar e ninguém vai te ajudar, ninguém vai perguntar, ninguém vai nada por você. Agora, você pode não ter nada de acessibilidade. Se as pessoas tiverem uma atitude acessível, quiserem te incluir, não precisa ter rampa, nananana. Claro, seria o ideal, mas não precisa. As pessoas vão fazer com que aconteça, sabe? E, em geral, as pessoas não ajudam? Olha, não ajudam. Você sabe que isso é muito relativo, né? Não me ajudam. É muito raro me ajudarem. Isso é um sofrimento muito grande pra mim. Porque eu vejo muitas pessoas que usam bengala, que elas contam, eu sou sempre parada na ajuda, sempre me pedem, na rua, sempre me pedem, perguntam se eu quero ajuda e tudo mais. Comigo isso não acontece. Não acontece. Aliás, a maioria das vezes eu estou com a bengala e a pessoa acha que eu enxergo. Por que você acha que isso acontece? Não faço ideia. Talvez por essa questão de acharem que eu olho no olho, não sei. Mas já me perguntaram várias vezes, assim, por que eu estava segurando a bengala, o que era aquilo, mas não achando que eu não enxergasse. Me dá uma sensação que a pessoa acha que eu não tenho a dificuldade. Sim. E eu tenho, né? Você acha que falta muita informação em geral para as pessoas a respeito da baixa visão e da cegueira? Sem sombra de dúvida. As pessoas acham que, primeiro, que toda cegueira é visível. E muitas cegueiras não são visíveis. Existem as que são, é claro, mas não são todas. E as pessoas têm uma ideia pré-concebida de que a pessoa com deficiência não vai conseguir, né? Que é o preconceito da pessoa com deficiência. O imaginário é que nós não somos capazes, e nós somos capazes, né? Isso depende de vários fatores, né? E cada um tem um limiar ali, mas todo mundo pode, em certa medida. Então, acho que ver pessoas com deficiência vivendo as próprias vidas gera certo estranhamento. Isso é uma sensação que eu tenho, sabe? Cecília, você usa bengala. E eu percebi que a sua bengala é verde. Existe uma diferença entre as cores da bengala? Ótima pergunta, existe sim. Isso é meio relativo, mas aqui no Brasil existe. Quem criou essa ideia foi uma professora na Argentina chamada Perla Maio. E a gente tem 3 cores de bengala. A bengala verde, que é a que eu tô usando. Pode mostrar a sua pra gente? Claro. Aqui. Ótimo. Bonita, né? Linda. Bom, a gente tem essa bengala, que é a bengala verde. A gente tem a bengala branca, que é a bengala para as pessoas cegas. E a gente tem a bengala branca e vermelha, que é para as pessoas com surdo-cegueira. A verde é para pessoas com baixa visão. Isso, para pessoas com baixa visão. Entendendo que baixa visão vai desde uma pessoa que ainda reconhece rostos, que ainda consegue ler, que ainda enxerga cores, até uma pessoa que enxerga vultos como eu. Então, né, não é uma coisa estática, assim, um perfil. Tem um amplo perfil aí de pessoas que utilizam a bengala verde.
Cecília, você nos trouxe, né, que a perda da visão ou a baixa visão, existe várias gradações. Como é que é o processo de perda de visão? Ele é um processo muito complexo. A gente entende na literatura que é um processo de luto. Muitas vezes as pessoas imaginam que o luto é só a perda de um ente querido ou algo nesse sentido. Mas, na verdade, o luto é a perda de qualquer coisa que fazia sentido emocional para aquela pessoa. E a visão, ela é o sentido que a gente mais utiliza enquanto a gente tem. E é o nosso contato com o mundo. Então, perder a visão é muito difícil para quem está perdendo, não só porque você tem que criar outra forma de contatar o mundo, mas porque a sociedade também entende como algo negativo, muitas vezes. E esse processo, ele não é rápido. Ele vai paulatinamente, tá? Bem devagar. Principalmente quando você tem doenças degenerativas da retina. Porque é um processo que vai aos poucos, né? Então, com 5 anos, eu não estava vendo as estrelas. Com 12 anos, eu não enxergava a lousa. Com 20 anos, eu precisava de provas muito ampliadas na faculdade. Com 22 anos, eu não conseguia mais ler, não conseguia mais reconhecer rostos e comecei a usar a bengala. Então, ao longo do tempo, você vai vivendo mini lutos do seu novo processo de visão ou do quanto você tem ali de visão residual. E como você aborda isso com seus pacientes? Esse é um processo contínuo, assim. Você pode abordar tanto em sessões grupais ou em sessões individuais. E você tem que respeitar muito o processo daquela pessoa. Entender o que significava a visão para aquela pessoa. Em que momento aquela pessoa perdeu a visão. Se o trabalho daquela pessoa, caso seja um adulto, tinha muita relação com isso. Como culturalmente quem está ao redor dela entende a baixa de visão dela. Se ela tem instituições de reabilitação na cidade dela e uma melhor compreensão sobre a deficiência. Como a família dela está lidando com isso é muito importante também. Se aquela pessoa tem ou não rede de apoio. E ao longo desse processo você vai tentando trazer à pessoa uma aceitação psicológica. Muitas vezes as pessoas acham que a aceitação psicológica é você aceitar que você perdeu e achar aquilo lindo, o mundo cor-de-rosa. Aceitar não é isso. Aceitar é entender que é uma fatalidade, entender que é muito chato, entender que você não escolheu, entender que aquilo te traz um monte de barreira, mas que não tem o que fazer. E que se você escolher, por conta disso, ficar parado nisso, você não vai ter outras escolhas para fazer a tua vida ser satisfatória. Então, aceitar não é achar legal. Sim. Né? Aceitar é conseguir viver com aquilo, entendendo que vão ter dias mais difíceis, dias mais fáceis, obstáculos, mas a tua vida pode ter sentido, a sua vida pode ser boa, você pode ser feliz, e uma hora não vai ser tão pesado. Vai ser tranquilo, entendeu? Parabéns, é muito bonito o que você faz, Cecília. Raf, tenho que tomar água. Ai, gente. Mas é isso, aceitar não é achar legal, não é achar bonito. E muitas pessoas ficam se sentindo mal, né? De, eu não aceito, eu não consigo, eu não tô lidando bem. Fulano de tal enxerga mais que eu, ou menos do que eu, e tá lidando melhor. Cada um tem um processo, sabe? A gente não pode se comparar. A aceitação é um processo contínuo. E você fala sobre isso com seus pacientes? Sobre aceitação, sobre autocompaixão? Sim, a minha terapia ela é baseada na terapia de aceitação e compromisso, que é uma linha da terapia cognitivo-comportamental que trabalha como um dos pilares da aceitação psicológica, que é muito importante nesses adoecimentos crônicos. Porque não tem o que fazer. Ou você pega isso e transforma em algo, ou você vai ficar lá para sempre. Eu demorei uns 20 anos para entender isso. Não, né? As pessoas olham para mim e falam, é rapidinho. Não. Nossa, como você é madura, né? Como foi rápido. Tipo, uma construção, né? Exatamente, eu tive momentos de não querer estar aqui, eu tive momentos de querer matar alguém, eu tive momentos de sentir que eu era a pior pessoa do mundo, que eu nunca ia conseguir, momentos de desespero, assim, de achar que eu nunca ia ser amada, que nunca ninguém ia querer casar comigo, coisas desse gênero, né? Eu tive momentos de, meu Deus, será que se eu fizer tudo certo, vai aparecer uma solução para o meu problema? Muitas coisas eu vivi, mas hoje em dia eu entendo que eu vivo mais na aceitação. Altos e baixos, ninguém é perfeito, né? Isso não existe. Não é uma linha reta, né? Não é uma linha reta. Mas é isso, assim, é entender que é verdade, é uma porcaria. Se eu pudesse escolher, eu não teria. Com certeza, eu não teria. Mas já que eu tenho, o que eu vou fazer com isso? Ó, falamos juntas.
É. Que é, assim, eu não conheço você profundamente, né, Daiana? Não quero ser leviana, mas me dá a sensação, pelo pouco que eu sei, que é o que vocês estão tentando fazer. Né? Vocês não escolheram, mas o que vocês podem fazer com isso? Vocês estão fazendo tudo o que dá para fazer. O nosso sonho é que outras famílias tenham informação para que tenham um diagnóstico precoce. Né? Eu acho que, assim como a gente está falando das doenças degenerativas, quanto antes uma família conseguir diagnosticar na criança, né, ter o acesso a um teste genético para entender direitinho tudo isso que você explicou para a gente, isso faria muita diferença na vida dessa família, não? Exatamente. E aí pouco importa se não vai ser para você. Se é para o outro, já, né, já dá calorzinho no coração. De, tipo, beleza. Né? Alguém não pode não passar pelo que eu passei. Olha que coisa boa. É verdade. Cecília, você está fazendo doutorado em genética ocular. Né? O que você vislumbra para o futuro? Assim, muito já evoluiu, né? Os testes genéticos, tudo que se sabia sobre as doenças hereditárias e degenerativas da retina. Como que você imagina o futuro? A genética evoluiu muito. É incrível a gente perceber hoje que a gente já descobriu vários genes aí associados a diferentes doenças hereditárias da retina e tem muito mais a serem descobertos. Eu acho que trazer o teste genético para a população, tentar melhorar esse acesso é essencial. As pessoas, quando elas descobrem qual é a sua mutação gênica, elas compreendem o que está acontecendo na própria família, o que aconteceu antes, o que pode acontecer, como é aquela doença, como vai funcionar, se um dia pode ou não ter tratamento. Quando você tem seu gene, você consegue até participar de grupos. Eu trabalho num grupo internacional que chama RDH12 Group. Eu faço mentoria para as pessoas do mundo inteiro com a mesma mutação gênica do que eu. Isso é incrível. Quando eu conheci esse grupo, eu não parava de chorar. Porque eu falava assim, gente, eu achei não só pessoas com a minha doença, como pessoas com a mesma mutação gênica do mundo inteiro. Então é incrível, assim. Sim, porque você não se sente sozinha, né? Você divide com pessoas, deve ser muito importante, né? É incrível. Você percebe que diferentes culturas, histórias diferentes, mas as pessoas têm ali uma coisa em comum que é muito forte. E você começa a entender que não é só você que se sente especificamente daquele jeito. Então, acho que o teste genético e essa possibilidade vai muito além, é claro, né? De você ter um acompanhamento médico adequado, de você saber o que está acontecendo com você, de você poder ter um planejamento familiar, mas de você se sentir pertencente. Isso é muito importante. Quando você fala de planejamento familiar, é você entender que talvez você possa passar para os seus filhos essas mutações genéticas? Exatamente. Ou que talvez, né, assim, não sei, seus pais descobrindo que você tem, se eles, né, qual é a possibilidade deles terem outros filhos com a condição ou não, e que implicação isso tem, né? Isso é muito relativo e pessoal aí de cada acompanhamento genético, mas é algo que está embutido em tudo isso, né? Então é sempre importante pessoas que têm esse tipo de doença ou que descobrem ir ao retinólogo com frequência, ao oftalmologista, ao geneticista, são aí profissionais muito importantes nessa caminhada. E eu sempre digo, né, não é porque a sua doença não tem cura ou tratamento, você não tem que ir no seu oftalmologista com regularidade. As doenças, elas levam a outras doenças associadas, elas podem ter complicações, a gente tem que estar sempre acompanhando. Cecília, muito obrigada. Eu amei essa nossa conversa, aprendi muito, me emocionei. Quero agradecer por você compartilhar com a gente tantas coisas importantes, tantas coisas íntimas e agradecer pelo trabalho que você faz e deixar esses minutos finais para você deixar uma mensagem para quem está nos acompanhando. Eu que agradeço, acho muito importante iniciativas como essa. Eu espero que continue, né, que existam muitos episódios, que outras pessoas possam trazer diferentes perspectivas. Eu digo que é sempre importante a gente olhar todos os pontos de vista, né, então dos familiares, das pessoas afetadas, dos médicos. A gente tem que difundir informação, as pessoas têm que ter conhecimento sobre os testes genéticos. E eu queria deixar de recado para as pessoas, né, que a gente não escolheu, mas nós estamos aqui. Estamos juntos, não se sinta sozinho, existem comunidades aí que vocês podem ir atrás para conhecer, pessoas que passam aí por situações parecidas. As doenças são raras, mas existem muitos raros por aí e é um prazer estar aqui com vocês. Os raros são muitos, né? Cecília, deixa o seu Instagram para as pessoas te acompanharem. Sim, pessoal, eu tenho um Instagram, se vocês puderem me acompanhar, vai ser um prazer. Meu Instagram é @Cecilia Vasconcelos, com 2 L's, PC. Eu publico um pouco sobre o dia a dia de ter deficiência visual, como é isso, e também tento trazer aí os aspectos psicológicos da deficiência.
Perfeito. Cecília, muito obrigada. Vale muito a pena vocês acompanharem o trabalho da Cecília e acompanharem também o nosso próximo episódio. Se você quer saber mais sobre as doenças da retina, acesse deolhonosgenes.com.br e a gente se vê no próximo episódio.